Tem um ditado popular que diz assim: hoje o mar não tá para peixe, porém para Jesus o mar sempre está para peixe. No livro de Lucas, capítulo 5, versículos 2 ao 7, está escrito assim: Jesus entrou no barco do Pedro, e Jesus começou a pregar para o povo. Depois que Jesus terminou de falar, ele disse assim para o Pedro: agora você vai ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo o Pedro, disse-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque o Senhor mandou, eu vou lançar a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e fizeram sinal pros companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e encheram ambos os barcos, e os barcos quase estavam afundando pela quantidade de tantos peixes. Quando Jesus disse para Pedro assim: vai lançar a rede mais no fundo, o Pedro não ficou contestando com Jesus Cristo. Ele não disse assim para Jesus: eu sou pescador desde criança, agora o Senhor quer vir me ensinar, eu vou embora, sabe? Eu estou com muito sono. Só faltava essa, querer vir me ensinar a pescar. Eu já estava pescando lá no fundo, não peguei nenhum peixe, não voltarei a pescar lá no fundo de novo não. É perca de tempo, eu vou embora para minha casa. O Pedro não falou assim, o Pedro obedeceu o que Jesus mandou ele fazer. Quando ele foi, Jesus fez surgir do nada grande quantidade de peixes que não existiam. O Pedro jogou a rede a noite inteira, não pescou nada, porém Jesus fez surgir do nada grande quantidade de peixes, porque para Jesus o mar sempre está para peixe. Continuando com as pescarias do Pedro, no livro de Mateus, capítulo 17, versículos 24 ao 27, está escrito assim: e Jesus chegou à cidade de Cafarnaum. O Pedro também veio com Jesus. Então os cobradores de impostos disseram para o Pedro assim: porque o seu mestre não paga imposto. E antes do Pedro falar com Jesus, Jesus já falou para o Pedro: o filho do dono do mundo não precisa pagar imposto. Mas, para que não escandalizemos, você vai até o mar, lançai o anzol, tira o primeiro peixe que você pescar, então você vai abrir a boca do peixe, você irá encontrar uma moeda, então você vai pagar o meu imposto, é o seu imposto também. O Pedro obedeceu a Jesus, e foi pescar. Ele não foi dizendo assim: só faltava essa, tirar dinheiro da boca do primeiro peixe. O que é isso? Peixe nunca teve dinheiro, não é agora que vai ter. Irei pescar para não contrariar o mestre, sabe? Não vou contar para ninguém. Se eu falar isso para alguém, irão me chamar de fanático religioso. Ah não? E se não for o primeiro peixe? E se for o segundo peixe, ou o terceiro peixe? E se não tiver dinheiro na boca do peixe, como é que eu vou pagar o imposto? Cobrador de imposto não perdoa ninguém, nem o Filho de Deus. O Pedro não falou nada disso. Ele foi e pescou o peixe. Quando abriu a boca do peixe, Jesus fez surgir do nada uma moeda de grande valor, de dentro do peixe, porque para Jesus o mar sempre está para peixe. O Pedro, de pescador de peixes, se transformou no apóstolo Pedro, porque Jesus Cristo disse para o Pedro assim: agora você vai ser pescador de almas para o reino de Deus. A rede que o Pedro usava para pescar almas, é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O Pedro usou a rede espiritual, que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Ele pescou muitas almas das mãos do diabo,
Todas estavam condenadas a ir morar no inferno depois da morte. As almas que aceitaram a serem pescadas pela rede espiritual, que é o verdadeiro Evangelho de Jesus, hoje moram no paraíso de Deus. O diabo comprou as almas, quando ele fez o Adão pecar no jardim do Éden, quando o Adão desobedeceu a Deus, e preferiu obedecer o diabo. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por um homem o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado, veio a morte. Assim também a morte passou para todos os seres humanos, por isso todos pecaram. Todos já nascem condenados a ir morar no inferno. As almas que não querem ser pescadas pela rede espiritual, que é o verdadeiro Evangelho de Jesus, depois da morte irão morar no inferno. 100% de certeza, a maioria das pessoas levam na brincadeira o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ver se lá no inferno irão fazer chacota da palavra de Deus. Jesus Cristo usa a rede espiritual dele, que é o Evangelho dele. O diabo também usa a isca dele. Ele não quer que as almas sejam salvas do fogo do inferno. As iscas do diabo são a prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros, são as novelas, que só incentivam a prática da prostituição, do adultério, dos vícios. O Satanás quer que todos continuem nos vícios. Ele quer que os viciados morram de câncer nos pulmões, ele quer que os viciados morram de cirrose. O Satanás quer que todos continuem a crer e adorar deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. Deuses feitos por mãos humanas não podem salvar ninguém do inferno. Prezado ouvinte, a rede de pescar almas, que é o verdadeiro Evangelho de Jesus, está chegando até você. Você aceita ou rejeita ser pescado? Você é um espírito que não morre, só o seu corpo vai morrer. Você é eterno, a sua alma precisa ser pescada em vida, ou o inferno te espera depois da morte. O verdadeiro amigo fala a verdade. O apóstolo Pedro foi embora da terra, hoje ele mora no paraíso de Deus. Porém a rede de pesca que ele usou, que é o verdadeiro Evangelho de Jesus, está chegando até você. Aceite o verdadeiro Evangelho de Jesus. Passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: Ensinem o meu Evangelho, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Jesus mandou se batizar para ser salvo. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou. Jesus não mandou batizar bebê, bebê não tem pecados para se perdoar. Não acredite no que os falsos profetas ensinam, o inferno existe sim. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, Jesus falou assim do inferno: no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Os falsos profetas ensinam que se fica dormindo depois da morte. É uma grande mentira. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim: vocês têm que obedecer a Deus, porque Ele tem todo o poder de lançar no inferno a alma, também o corpo. Prova que o ser humano tem alma. Quando a alma sai do corpo, ela fica consciente. A alma vê, a alma ouve, a alma sente dor do fogo do inferno. Assim vai acontecer com todos os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 16,
Versículo 23, Jesus disse que o homem que foi morar no inferno, sentia muita dor do fogo do inferno. O homem tinha muita vontade de beber água. Também o homem estava consciente do sofrimento que estava sentindo do fogo do inferno. Pense nisso, ouvinte. Aceite ser pescado pelo verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Diga não ao evangelho paralelo. O evangelho genérico não salva ninguém do inferno.